No Tocantins é grande o número de empresas industriais que contratam serviços terceirizados e a tendência é que aumente ainda mais. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o gerente da Unidade de Desenvolvimento Industrial da Fieto, Carlos de Assis. Muito obrigada pela presença sua aqui no Bom Dia Tocantins. Essa é uma boa notícia para o empresariado, para o industrial aqui que investe aqui no estado? É sim. Além de ser uma boa notícia, a pesquisa revela dados importantes e traz à luz temas que são de uma grande discussão nacional e também regional, que é o desenvolvimento industrial e o marco regulatório a qual essas empresas estão submetidas no processo de contratação e na geração de postos de trabalho. Então, a pesquisa ela revela, por exemplo, que 72% das empresas tocantinenses, elas praticam a terceirização. Isso é importante porque, primeiro, porque é uma tendência mundial. As grandes cadeias produtivas, elas já praticam essa questão da terceirização. E o segundo, porque é uma questão de estratégia para ampliação da competitividade. Uma vez que essas empresas, elas melhoram a qualidade do seu produto ou do serviço prestado e também ela promove um ganho de escala, na hora de produzir. A gente vai inclusive ver agora alguns dados que foram revelados nessa pesquisa. A pesquisa concluiu que 72% das empresas industriais do Tocantins utilizam serviços terceirizados. Conforme os dados, 58% delas terceirizam serviços de montagem ou manutenção de equipamentos. 42% contratam serviços de logística e transporte e 32% terceirizam consultorias técnicas e tecnologia da informação. Limpeza e manutenção representam apenas 8% das terceirizações na indústria tocantinense. O fator determinante para 90% das empresas analisadas optarem pela contratação de serviços terceirizados é a redução de custos. E a perspectiva é de crescimento. Segundo o levantamento, 54% das empresas industriais pretendem manter o mesmo nível de serviços terceirizados. E 29% indicaram um possível aumento nessa estratégia de contratação nos próximos anos. Quais são os temas mais relevantes dentro desses dados que foram apresentados? Primeiro, a pesquisa ela aponta, como foi mostrada, uma tendência de que essas indústrias tocantinenses elas atendam um apelo que não é mais regional ou local, ela é um apelo de cadeias de valor global. Ninguém produz mais nada sozinho, essa é a máxima utilizada no sistema produtivo. Então, o que é que acontece? As empresas tocantinenses elas mostram que estão ligadas dentro dessa cadeia produtiva e formam blocos de parceria para produzir mais e melhor, para comprar serviços técnicos e tecnológicos, e especialmente para terceirizar atividades que são meio. Atividades meio são aquelas atividades que não acarretam na especialização produtiva, no objeto principal da empresa. Então, por exemplo, o que é que elas terceirizam? Manutenção e reparo de equipamentos, logística e transporte. Isso é importante porque a gente analisa, a terceirização ela é vista como uma precarização do trabalho ou uma substituição de postos de trabalho, redução de custos com o pessoal. E a pesquisa mostra exatamente o contrário. As empresas elas estão terceirizando em atividades que não são necessariamente o objetivo principal dela. Com isso, o que é que ela ganha? Ela reduz os custos, 90% das empresas mostraram que o principal motivo é a redução de custos, mas não só a redução de custos, como também a ampliação da competitividade, da qualidade do produto entregue ao cliente. Isso é importante, a indústria tocantinense ela está par e passo, igualada ao que foi respondido numa pesquisa nacional. Essa pesquisa, ela trabalha, é uma pesquisa da CNI em parceria com as federações de Estado. Aqui no Tocantins, a Federação do Estado do Tocantins, a Fieto, ela participa dessas pesquisas especiais há mais ou menos 2 anos e revela que o setor industrial, ele vem alcançando patamares de desenvolvimento importante. Agora precisamos avançar nos marcos regulatórios. O marco regulatório que rege, por exemplo, a terceirização, ela é da década de 40, época em que as indústrias ela tinham um sistema produtivo verticalizado. Tanto que foi a época onde surgiu a CLT, em 1943. Já na década de 80, que é quando começa esse processo de terceirização devido à globalização, na década de tomando força e ganhando força na década de 90, as empresas hoje apresentam um sistema produtivo horizontal, ou seja, elas estabelecem parcerias para ganho de escala e para a melhoria do seu produto.
Um dado importante ali, 61% das empresas contratam serviços técnicos e empresas de base tecnológica. Isso é importante, porque isso quer dizer que coloca a indústria tocantinense na busca de um patamar de competitividade para oferecer produtos iguais aos produtos dos seus concorrentes. A terceirização amplia também o crescimento para todo o setor produtivo, né? Acaba beneficiando todo o setor comercial e industrial, os empreendedores do Estado, né? Com certeza. Você pega, por exemplo, um setor como a construção civil, e esse é um gargalo no marco regulatório. A construção civil, por exemplo, ela, vamos supor, na construção de uma casa, de um edifício, várias etapas dessa construção, ela pode ser terceirizada, mas a legislação não facilita esse processo. Por exemplo, a fundação, o projeto de fundação de uma obra. O projeto de fundação de uma obra não pode ser prestado por uma empresa do mesmo ramo. Ela tem que ser ela não pode ser, inclusive, terceirizada. Mas a fundação não é o objetivo principal da construção. A construção é o alicerce, é a concretagem, mas etapas como, por exemplo, a parte hidráulica, os projetos hidráulicos, elétricos, eles poderiam estar sendo terceirizados. E com isso, as empresas elas poderiam focar seus esforços em áreas estratégicas, que é a área de produção da atividade fim. Então, quando ela terceiriza, por exemplo, o setor de transporte, logística e transporte, setor de manutenção, vigilância, limpeza, ela está dizendo ali que ela precisa focar os esforços dela na produção daquilo que ela é especialista. Quando ela terceiriza, na verdade, ela não fecha postos de trabalho. Na verdade, se você for observar, vou pegar o caso da Toyota, por exemplo. A Toyota, ela tem aproximadamente 300 fornecedores que subcontratam de 22 mil empresas, geralmente de médio e pequeno porte. Isso gera na economia condições de postos de trabalho, de avançar na criação de postos de trabalho, como também na criação de novas empresas para atender aquele segmento ou aquele mercado. Isso é importante na terceirização. A pesquisa ela também apontou os desafios que precisam ser superados. Que desafios são esses e qual o caminho aí que o setor produtivo tem que tomar para superar isso? Bem, o primeiro desafio é ampliar a discussão em torno do tema terceirização. A terceirização não pode ser vista, como eu falei no início, como uma precarização do trabalho, porque a precarização é o quê? É a informalidade do trabalho ou não cumprimento de leis e normas. Quando uma empresa terceiriza, mas ela terceiriza dentro da legalidade, dentro daquilo que é permitido, ela não está precarizando o trabalho. A pesquisa revela também, e esse é um dado importante, a pesquisa revela que as empresas, antes de contratarem, de subcontratarem ou de terceirizarem, elas verificam se a empresa contratante ela está em dia com para 65% delas, fazem a verificação se ela está em dia com os compromissos com encargos sociais, os compromissos sociais. Isso revela a preocupação do empresário industrial em terceirizar, mas terceirizar com segurança. A segunda grande discussão é sobre o marco regulatório. A única, vamos dizer assim, amparo legal que existe para a terceirização é a súmula 331 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula 331, ela tem dois grandes gargalos. Primeiro, ela legisla sobre a questão das atividades meio e atividade fim. A indústria não pode terceirizar a atividade fim. E essa é uma discussão que precisa ser ampliada para que nós possamos também, assim como o exemplo da Toyota que eu citei, ela possa terceirizar, por exemplo, uma fábrica de sapato. Ela não consegue produzir o sapato todo sozinho. O solado tem que ser produzido por uma outra empresa. As empresas de confecção, por exemplo, elas trabalham com a terceirização, o bordado, o silk screen, ela pode estar terceirizando isso, apesar de que deveria poder. Na verdade, a legislação não permite, porque ela considera isso como atividade fim. Então, atividades fim tem que entrar na pauta de discussão desse marco regulatório. Já existem duas leis que estão no Congresso sendo trabalhadas. A CNI, a Federação da Indústria do Estado de Tocantins, a FIET, tem participado dessas discussões de forma veemente e defendendo o interesse do empresário industrial tocantinense. Tá certo, eu agradeço a presença do senhor aqui no Bom Dia Tocantins. Quem quiser acessar a pesquisa completa, ela está disponível no site da FIET, é isso? Isso, no www.fieto.com.br, na parte Estudos e Pesquisas. Tá certo, obrigada. Tá bom, nós agradecemos.